A economia não é um carro e a taxa de juros não é o pedal do acelerador. A nossa última entrevista sobre a política comercial de Donald Trump atraiu muita atenção e você escreveu um artigo sobre o tema. Agora você está publicando um novo artigo intitulado Pesadelo Keynesiano, que diz que não seria eufemismo dizer que a política econômica dos Estados Unidos tem sido puramente keynesiana desde 2008. As taxas de juros estão próximas a zero e a dívida nacional está a quase 20 trilhões de dólares. Você poderia falar mais um pouco sobre essa questão? A teoria geral de Keynes provavelmente está na mesma categoria do Manifesto Comunista de Karl Marx, em se tratando de livros que desenvolveram falsas e perigosas noções da realidade com consequências desastrosas. É preciso se perguntar como um livro tão mal escrito, com vários erros lógicos e mudanças de definições para poupança, eficiência marginal de capital e taxas de juros, se tornou tão popular. A razão é simples. O livro basicamente deu aos políticos a base teórica para implementar políticas criticadas pelos economistas clássicos no passado. O conceito do efeito multiplicador, por exemplo, só existe na mente ilógica dos economistas keynesianos ou autores de livros de economia. Vamos supor que o governo tenha gastado $1, que será recebido por alguém como renda. Essa pessoa vai gastar 80 centavos, que será recebido por outra pessoa como renda, e assim por diante. Nesse sentido, o dólar gasto pelo governo vai gerar $5 como renda nacional ou PIB. O estudante esperto vai perguntar como esse gasto do governo de $1 foi financiado. É nesse ponto que os keynesianos usam um truque chamado multiplicador do balanço orçamentário. Eles dizem que quando o governo gasta e cobra impostos sobre o dólar, se você gastar 80 centavos e os 20 centavos restantes representam um aumento da demanda que, através do multiplicador, vai gerar mais $1 para a Receita Nacional ou PIB. Nesse estágio, a maioria dos professores segue para o próximo capítulo. Entretanto, há um pressuposto enganoso por trás desse conceito multiplicador, pois os 20 centavos restantes depois de impostos serão guardados embaixo do colchão e não usados para consumir bens e serviços. Se em vez de guardar esses 20 centavos você poupá-los, basicamente transferindo-os para outra pessoa que vai usá-los para comprar instalações e equipamentos, o multiplicador que eu descrevi seria infinito, ou apenas representaria o fluxo circular da economia. E o multiplicador do balanço orçamentário seria zero, porque a política fiscal não terá efeitos de demanda agregada sobre a economia. The multiplier of 5 that I describe is in reality infinity, or just representing the circular flow of an economy, and the balanced budget multiplier is zero, in the sense that fiscal policy, which is government spending or taxation, has no aggregate demand effects on the economy. Now, if we look at Em se tratando da oferta, no caso do gasto governamental de $1, os gastos com consumo e investimentos iriam para a compra de instalações e equipamentos, que são fontes reais de crescimento em uma economia capitalista. Keynes foi um defensor da eutanásia do rentista, através do corte da taxa de juros para 0%. Você concorda com essa política de taxa de juros? Os keynesianos acreditam que as taxas de juros de curto prazo são determinadas pela oferta e pela demanda por liquidez. Mises chama isso de insuperável ingenuidade. Um professor de economia, ao ensinar microeconomia, explica como o controle dos preços gera desemprego. Quando esse professor estiver ensinando macroeconomia, ele dirá que a intervenção nas taxas de juros vai beneficiar a sociedade. Eu só tenho uma palavra para descrever esse tipo de economista: esquizofrênico. How interfering with interest rates somehow will benefit society. Okay, I only have one word for these type of economists. They're schizophrenic.
A realidade é que a economia não é um carro e a taxa de juros não é o pedal do acelerador. As taxas de juros são preços que ajudam no alinhamento entre a demanda e a produção. E quanto mais intervenção, maior será a divergência entre o que a sociedade quer e o que está sendo produzido. Quanto mais tempo você permanecer intervindo nas taxas de juros, mais longo será o ajuste para realinhar a demanda e a produção. É por isso que eu acho que teremos um ajuste significativo no futuro próximo, tão grave como o de 1929 ao 2008. In the near future, I would say as bad as in 1929 or in 2008. E como nós poderíamos sair dessa confusão? Eu receio que haverá uma tentativa de implementar as mesmas políticas que causaram essa confusão, como a flexibilização quantitativa e o aumento dos gastos do governo. Minha sugestão é o plano desenvolvido pelos principais economistas da década de 1930 para Chicago, com o fim das reservas fracionárias, o que significaria o fim dos bancos centrais. Ending fractional reserve banking, and this would imply ending central banking. Frank, muito obrigado por conversar com a gente novamente. Obrigado pelo convite. Obrigado pela audiência. E não deixem de compartilhar seus comentários com a gente. Até mais!